Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 11, versículos de 38 a 44. Jesus ressuscita Lázaro. Vamos caminhando para o terceiro vídeo, né? Terceira parte da história da ressurreição de Lázaro. A gente viu sobre a morte de Lázaro, depois a gente viu um vídeo que fala sobre Jesus confortar a família de Lázaro, e agora o ápice dessa história, o clímax da história, a ressurreição de Lázaro. Essa história é muito conhecida. Se você não conhece, fica aí, porque é uma história maravilhosa, vale a pena acompanhar. Vamos lá. Então, a gente viu nos versículos anteriores, Jesus estava em outra cidade, foi chamado para ir para Betânia, cidade de Lázaro, né? As irmãs mandam avisar, porque ele estava doente. Lázaro era muito amigo de Jesus, eu arrisco a dizer que talvez o melhor amigo de Jesus. Jesus era muito próximo da família toda. Jesus chega em Betânia, Lázaro já está morto há 4 dias. Ele encontra com as irmãs de Lázaro, consola as irmãs, chora junto com elas. Ele se compadece da dor delas e sofre junto com elas. Depois disso, ele pede para ser levado onde Lázaro foi enterrado. E é aqui que começa esse texto. Então, para te contextualizar, eles estão de frente para o sepulcro. Como eram os enterros na época de Jesus? Em cavernas. Você colocava o corpo numa caverna e põe uma pedra na frente. Então, essa é a cena. Eles estão nessa região onde tem uma caverna, que é da família de Lázaro, né? Um túmulo. Hoje, como a gente tem os túmulos comprados, compravam-se essas cavernas para as famílias. Então, vamos lá. Versículo 38. Jesus outra vez profundamente comovido. Aqui a gente já fica emocionado com Jesus, porque Jesus se comove com a nossa dor. Jesus foi movido pela compaixão. Seja lá o que você estiver vivendo, pode parecer que Deus não está te vendo, mas Jesus sempre se comove com a sua dor. Profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta, lembra que eu falei? Com uma pedra colocada à entrada, que o autor João, né, ele está explicando detalhadamente. O bom do livro de João é isso, ele dá muitos detalhes, muitas explicações. 39, tirem a pedra, disse ele, ou seja, Jesus mandou abrir o sepulcro. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Como que você vai abrir a pedra, né? Já tá cheirando, já tá incômodo, não tem... Eu acredito que talvez ela achou que ele fosse entrar ali, né? No sepulcro. Vamos lembrar que pelas leis de Moisés, tá? Jesus era mestre, né? Era um rabino. Ele não poderia tocar os mortos, tá? O contato com o morto é muito incrível como Deus guarda o povo. Quando a gente lê os mandamentos, as diretrizes em Êxodo, em Deuteronômio, em Números, a gente vê como muitas coisas das quais não se tinha conhecimento na época, e hoje a gente tem, Deus estabeleceu para proteger o povo, a saúde do povo. Então, a higiene após o contato com o morto, que pra gente hoje parece óbvio, ela não tem 200 anos na medicina, na ciência. Não se sabia disso. Olha como descobriram a proliferação de bactérias e tudo mais. Um médico, eu não vou lembrar o nome dele agora, eu vou pôr por escrito aqui no vídeo, tá? Ele estudava, mexia nos cadáveres e ia fazer o parto das mulheres. E aí ele percebeu que tinha muita morte. Ele perdia muitas pacientes. E aí um dia ele falou, será que se eu lavar a mão isso resolve? E aí o número de mortes diminuiu drasticamente. Foi assim que descobriram que era importante higienizar as mãos
para mexer. Ele mexia com o morto e ia fazer o parto das mulheres sem se higienizar. Isso a gente tá falando de coisa de 2 séculos atrás, tá? Então, aqui, há 2000 anos atrás, não se tinha conhecimento, o conhecimento que a gente tem hoje sobre bactéria, contaminação, vírus, nada disso. Mas Deus já deu para Moisés, lá em Êxodo, 4.000 anos atrás, né? 2.000 anos antes disso, mais ou menos, orientações para isso. Então, as regras para quem tivesse contato com morto, com defunto, quem preparasse o corpo e tal, eram bem rígidas. Você ficava 7 dias em quarentena, tinha um monte de regra de purificação. Então, o rabino não podia encostar no morto, tá? Então, quando manda abrir o túmulo, é bem estranho, porque os judeus têm essas questões com corpos, eles não encostam, né, no morto, enfim. E Jesus, como sempre, vem para quebrar as coisas, manda abrir o túmulo. Mas note que Jesus não entra no túmulo. Guarda isso, que no final eu quero fazer uma reflexão com vocês. É uma conversa que eu tive com uma amiga uma vez, muito, muito edificante sobre essa passagem. Aí Jesus responde para ela, né? Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Quem aí crê para ver a glória de Deus? Eu creio, você crê? Vamos seguir crendo para que a gente possa ver a glória de Deus. Deus tem muito para fazer na minha vida e na sua. Creia, creia, pelo poder de Jesus. Então tiraram a pedra, obedeceram. Jesus entrou? Não. Jesus mexeu a pedra? Não. Ele ordenou que as pessoas se movimentassem. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Jesus falando para Deus: eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Alguém aí tem dúvida de que Deus não ouve a sua oração? Deus sempre te ouve. Mas disse isso é Jesus falando, hein? Por causa do povo que está aqui. Lembra? Tinha um monte de gente na casa de Marta e Maria que foram junto. Então ali não tá só Marta e Maria e os discípulos. Tem os discípulos de Jesus, Marta e Maria e mais uma galera. Para que creia que tu me enviaste. Ou seja, Jesus... Vamos lembrar que sempre antes de fazer um milagre, Jesus agradecia. Com o milagre da multiplicação dos pães e peixes foi assim também, né? Jesus agradece, aí o milagre acontece. Aqui de novo, ó, Jesus está agradecendo antes do milagre acontecer. Será que eu e você conseguimos agradecer a Deus antes das coisas acontecerem, quando parece que está tudo fora do lugar? Será que a gente tem fé suficiente? Será que a gente crê o suficiente para agradecer a Deus crendo que Ele vai fazer antes que Ele faça? Se você tem um pedido aí que você tem feito há muito tempo para Deus, Deus já te prometeu que vai fazer, ainda não fez, ainda não aconteceu, comece a orar agradecendo, sabendo que Deus vai fazer. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro! Chama pelo nome. Deus te chama pelo teu nome. Sabe por quê? Porque Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Jesus te teceu no ventre da sua mãe. Ninguém, nenhuma vida é por acaso. Ninguém é um acidente. Jesus te conhece desde a fundação do mundo, antes de você nascer, lá no princípio das coisas, quando Ele criou o Éden, Ele já te conhecia e Ele te chama pelo teu nome. Marta, Maria, Marcela, Priscila, André, Tadeu, Marcos, João, você aí que me ouve, Ele te chama pelo teu nome. Lázaro, venha para fora. Olha que interessante, Jesus não toca na pedra, Jesus não entra no túmulo, Jesus não se contamina, Ele dá um comando, Ele libera uma palavra,
como João, lá no primeiro capítulo desse mesmo livro aqui, ele diz que o universo foi criado pelo Verbo. O Verbo trouxe tudo à existência. E aqui, através da palavra, o milagre acontece. Deus fala e as coisas acontecem. O Verbo vivo que é Jesus, Jesus que é o responsável por toda a criação, fala e as coisas acontecem. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Vamos lembrar? O povo hebreu ficou escravo no Egito durante 400 anos. Então, eles trazem para a cultura hebraica alguns métodos de mumificação. Eles não fazem tudo como os egípcios, né? De arrancar todos os órgãos, de secar e tudo mais, mas porque essa técnica egípcia era muito cara, né? Mas eles mantêm alguns hábitos. Então, o que que eles fazem? Não arrancam órgãos, não fazem nada disso, mas eles passam os olhos, né? A gente vê, depois que Jesus morre, que as Marias, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, elas vão até o túmulo para passar os olhos em Jesus, que elas não tiveram tempo de fazer na sexta-feira da paixão, por causa do Shabá. Então existia esse hábito de embalsamar, de passar os olhos e de envolver em pano. Então aqui, quando você imaginar essa cena de Lázaro saindo, é exatamente enrolado em ataduras, como uma múmia mesmo, tá? É essa imagem. O processo não era idêntico ao do Egito, mas algumas coisas o povo trouxe dessa tradição. Então Lázaro, para a honra e glória de Deus, que estava morto há 4 dias, sai andando de dentro do sepulcro com as suas próprias pernas. Alguém entrou para buscar Lázaro? Não. Lembra que eu falei? Era muito impuro você ter contato com cadáver. Então Jesus não profana ninguém para realizar milagre. Ele não se contamina e os outros não se contaminam. Até onde as pessoas podiam ir sem ficarem impuras? Até a pedra. Foi até onde ele mandou. Ele dá a ordem, eles tiram a pedra e Jesus restaura, faz o milagre sem contaminar ninguém. Eu vejo hoje gente defendendo pecados, porque Deus usa, como que eu ouvi esses dias? As coisas erradas que o homem faz e que Deus usa, abençoa. Não. Deus não se mistura. Eu ouvi isso de gente que, saiu de igreja dividida em rebeldia, fundou a própria igreja. E aí, mas a pastora é uma bênção, Deus usou aquela divisão para abençoar. Não. Saiu em rebeldia, filha. Não se submeta a um líder que saiu da igreja onde ele estava em rebeldia. Voltando para cá. Então, Deus não contamina ninguém para operar milagre. Percebe que Jesus, ele cumpre todas as regras, ele cumpre todos os mandamentos, ele obedece a tudo. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Agora sim, ele está fora do sepulcro e vivo. Agora vocês podem tocar nele e deixá-lo ir. Lembra que eu falei para você guardar desse detalhe lá na frente? Eu vi há um tempo atrás uma música, eu não vou lembrar de quem era, mas a música dizia isso, que Jesus se sujou para me salvar, alguma coisa assim. Eu tava na lama e Jesus entrou na lama para me tirar de lá. Eu falei, oi? Como assim? A Bíblia mesmo diz que Jesus nunca pecou, né? Ele é o Cordeiro perfeito, sem defeito. Como que ele se sujou na lama para te resgatar? E aí, comentando isso com uma amiga, ela usou esse texto como exemplo. Ela, de jeito nenhum, Jesus não entra no sepulcro. Ele dá uma ordem, manda sair. Ele opera o milagre, mas ele não se contamina. Então, Jesus nunca, em momento algum da história, se suja para me salvar, para te salvar. Jesus é puro, perfeito, limpo, o Cordeiro sem defeito.
tá? Então, se você ouvir alguma coisa, alguma associação nesse sentido, saiba, isso é heresia. E esse texto aqui é um bom exemplo para isso, tá? Jesus não se suja para te resgatar. Ele te resgata. Ele te chama pelo teu nome. Ele grita, ele fala, ele libera uma palavra, o verbo, e ele transforma a sua vida, transforma o ambiente ao seu redor, mas ele não se suja. Para os meus estudos, eu gosto de usar essa Bíblia aqui, que tem espaço para anotação na lateral. Algumas têm espaço aqui embaixo, igual a minha, mas é mais difícil de encontrar, tá? Geralmente elas têm só aqui na lateral. Essa Bíblia que tem isso aqui se chama Bíblia Anote. A tradução que eu tô lendo aqui, que vocês me perguntam bastante, é a NVI, Nova Versão Internacional. É uma linguagem bem fácil. O que eu não gosto na NVI, ela se perde um pouco na tradução porque ela fica simplista. Porém, para quem está começando a ler, né, se você é um novato aí na Bíblia, principalmente Antigo Testamento, ela facilita a leitura. Depois que você lê na NVI e entender o contexto, aí você pode ir para uma tradução um pouquinho mais complexa, com palavras mais rebuscadas. Eu recomendo a ACF, que aí você vai entender melhor. Se você começar direto na ACF, talvez você tenha uma dificuldade para entender. Então, por isso que eu gosto da NVI, por isso que eu uso ela aqui para os vídeos, porque eu acho que ela é a linguagem mais simples. Para quem está começando, ela é ótima. Vocês sempre me perguntam dessa Bíblia. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um link de onde você encontra modelos parecidos com esse aqui para compra, tá? Que vocês sempre me pedem. Vou anotar aqui o que eu acho que é super importante desse texto para nós no dia de hoje. Vou concentrar o nosso aprendizado aqui nessa fala de Jesus. Aqui, Jesus deixa bem claro que a ressurreição de Lázaro é para honra e glória de Deus. Olha só, o que eu aprendo aqui com a ressurreição de Lázaro, né? A ressurreição de Lázaro acontece para que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus falou isso aqui, né? A gente leu. O que Deus faz na minha vida, ou seja, os milagres que Deus opera na minha vida, né? O que Deus faz na minha vida não é para mim, mas para abençoar os outros. Tudo que Jesus fizer na sua vida não é por causa dos seus belos olhos. Sim, ele te ama. A gente viu nos dois textos, no de hoje e no anterior, que Jesus se comove, que ele se move pela compaixão. Então, ele nos ama, ele tem compaixão de nós, ele não quer nos ver sofrendo. Porém, tudo aquilo que Deus opera na minha vida, cura, libertação, prosperidade, bênçãos, salvação, que já é o milagre maior. Você já recebeu a salvação de Cristo na cruz. Se você passar o resto da sua vida sem receber mais nenhum outro milagre, o maior milagre você já recebeu, que é o acesso ao céu. É o acesso direto a Deus, né? Então, quando Jesus faz algo na minha vida e na sua, é para que os outros sejam abençoados. Nunca é sobre você e o seu umbigo, tá? Então, quando Deus opera, eu tenho aprendido isso, eu não tenho o hábito de dar muito testemunho. E eu tenho sido desafiada nisso. Porque uma amiga me disse uma vez, o milagre você vive, mas o testemunho é de Deus, é para honra e glória de Deus. Deus opera o milagre na sua vida para que você conte. Então, eu tenho sido desafiada em abrir a minha boca. E eu quero te desafiar também. Quero que você passe por essa peneira aí junto comigo. Tá? O que Deus faz na sua vida é para abençoar a vida do outro. Então, conte os milagres. Anuncie o evangelho, a cruz, aquilo que a gente já recebeu, a salvação. O dinheiro que Deus coloca na sua mão não é para você desfrutar completamente. Claro, ninguém aqui tá pregando miséria, tá? Não tem nenhum problema ser rico. Deus, na grande misericórdia dele, quando ele põe muita coisa na sua mão, ele permite que você desfrute. Porém, o foco do que está na sua mão é abençoar, alcançar pessoas, invista em missionários, invista na obra, né? O seu dinheiro é para isso,
Não é pra você ficar ostentando na internet, ai, com frasezinha de indireta. Gente, quando eu vejo crente fazendo post em Instagram com frasezinha de indireta pra fulano, pra ciclano, e se mostrando e ostentando, e ai, como se o dinheiro fosse porque ele é muito bom, porque ele é merecedor, porque eu acessei aquilo que eu tenho direito. Não, meu filho. Se Deus colocou na sua mão, é para você socorrer o pobre, a viúva e o necessitado. É para você investir na obra. É para você mandar para o missionário que está lá num país onde ele é perseguido, arriscando a vida dele todos os dias. É para isso que Deus colocou na sua mão. Esse diploma aí que Deus te deu não é para você esfregar na cara da sua família o quanto você é bom, que você é o único a se formar, que você é o primeiro. É para você trabalhar para o reino. É para você usar essa sua profissão para alcançar pessoas. Transborde, transborde. Tudo o que Deus fizer na sua vida é para que as pessoas creiam que foi Deus que te enviou. Para que as pessoas creiam no nome de Jesus. Aqui no final do vídeo, eu vou deixar... Aparecem uns cardzinhos, né, no canto. Eu vou deixar o clipe de uma música que fala sobre a ressurreição de Lázaro, que eu gosto muito. Ouça, é bem pentecostal e é maravilhosa. Que Deus te abençoe.